Olá, pessoal! Meu nome é Gislane e eu sou estudante no curso de Educação Física da UFOP. E hoje eu vou falar do trabalho que desenvolvi na disciplina Ginástica Artística, que é ofertada pelo Departamento de Educação Física da UFOP. O professor dessa disciplina é o Dr. Emerson Cruz de Oliveira. Neste trabalho, a princípio, farei um breve relato sobre a EGA e posteriormente sobre como fazer um planejamento de aula. A história da ginástica nos remete aos tempos da antiguidade. No Egito, por exemplo, poucos séculos antes da era cristã, há relatos em que já existia a prática de acrobacias com movimentos bastante parecidos com os da ginástica. Também, na Grécia Antiga, especialistas relatam o fato dos gregos sempre praticarem atividades físicas para manterem o corpo em forma e de utilizarem a ginástica como treinamento para o aperfeiçoamento físico de seus militares. Contudo, a ginástica só chega ao patamar de esporte no século XIX, a partir do ano de 1811, quando o professor alemão Frederick apareceu para o mundo e é considerado até hoje o pai da ginástica. Frederick tinha em mente que a ginástica deveria ser para todos os cidadãos, independentemente da classe social, pois seu objetivo era preparar fisicamente os jovens alemães para fins militares. Além das modalidades de saltos, foi ele quem criou os aparelhos que até hoje são utilizados, como o cavalo com alças, barras horizontais, trave e barras paralelas. No Brasil, a ginástica chegou no século XIX, por meio dos imigrantes alemães que se instalaram no Rio Grande do Sul, mas apenas em 1951 a GA foi oficializada no país, mesma época em que também aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de ginástica. Agora que já conhecemos um pouco da história da GA, vamos entender as nomenclaturas utilizadas para definir a postura do corpo. Na posição estendida, o corpo fica reto e completamente alongado, sem flexão de joelhos e quadris. Na posição carpada, há a flexão de quadris, com pernas estendidas em aproximação ao tronco e ângulo mínimo de 90 graus. Na posição grupada, há a flexão dos joelhos e quadris, em aproximação ao tronco. Na posição afastada, as pernas ficam estendidas em afastamento lateral, com flexão dos quadris e ângulo mínimo de 90 graus. Essas nomenclaturas são importantes tanto para o conhecimento do professor quanto do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Agora, vamos conhecer os aparelhos oficiais da ginástica artística e também as provas distintas para a categoria feminina e masculina. Na GA feminina, os aparelhos utilizados são a mesa de salto. Neste exercício, a ginasta tem 25 metros para correr em direção ao trampolim. Nele, a atleta toma impulso com os dois pés e apoia a mão no aparelho para dar saltos que incluem rotações de corpo no ar. Barras paralelas assimétricas. Nessa prova, a posição das duas barras em diferentes alturas possibilita a ginasta uma variedade de movimentos, mudanças de empunhaduras e alternância entre as barras. Trave de equilíbrio. É uma barra revestida com material aderente sobre a qual o atleta deve equilibrar-se para realizar saltos e giros. A prova de solo tem duração de 90 segundos e executada com acompanhamento de música. Nessa prova, a ginasta deve realizar movimentos acrobáticos e ginásticos ligados a uma coreografia. Os aparelhos utilizados na GA masculina são a prova de solo, que tem duração de 70 segundos e é executada sem acompanhamento de música, e a mesa de salto, que também são provas disputadas pelas mulheres, como já expliquei anteriormente. A prova de argola consiste em uma série de exercícios de força, balanço e equilíbrio. A prova nas barras paralelas simétricas consiste em exercícios de equilíbrio estático, balanços, paradas de mão e força, em que o ginasta utiliza obrigatoriamente as duas barras, passando por todo o seu comprimento. Na barra fixa, o ginasta deve fazer movimentos giratórios em sua série, que envolve os giros gigantes, propriamente ditos, as largadas e retomadas, as piruetas e as pegadas. Na prova de cavalo com ações, uma série típica envolve movimentos pendulares e movimentos circulares. O ensino da ginástica artística para crianças e jovens favorece o seu crescimento e desenvolvimento de habilidades motoras, visto que na ginástica artística há uma variedade de aparelhos que podem ser utilizados para o desenvolvimento de práticas corporais. Mas esses recursos materiais nem sempre estão disponíveis para as práticas corporais. Por exemplo, em escolas públicas da educação básica, o professor precisa encontrar meios em que seus alunos as vivenciem. Mas então, o que os alunos podem vivenciar sobre a EGA?
Os alunos podem ter diversas experiências motoras, afetivas e cognitivas, por meio de jogos direcionados ao desenvolvimento, por exemplo, dos fundamentos da GA. Alguns desses fundamentos são aterrissagens, posições estáticas, saltos, deslocamentos, rotações e balanços. Portanto, o ato de planejar é uma forma de organizar as ações do professor e exige o domínio de conhecimentos sobre os níveis que compõem o processo de planejamento. De acordo com um estudo realizado por Oliveira e outros, 2018, para a elaboração do planejamento de aula, existem 4 passos importantes a serem seguidos: a sondagem, a elaboração, a execução e a avaliação. Além disso, nesse estudo, também são selecionados diversos itens que devem ter um planejamento, para que o professor organize melhor suas aulas. Dessa forma, podemos perceber que o ato de planejar é sempre um processo que está intimamente associado ao ato de avaliar, e preparar-se para as aulas é algo indispensável. Deixei a referência do artigo mencionado anteriormente aqui, caso vocês tenham interesse em saber mais como é um planejamento de aula. Então é isso, pessoal, até breve.